Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, as profecias bíblicas deixam bem claro que esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo irá se intensificar no fim dos tempos. Isso se dará pelo simples fato do anticristo ele trazer uma falsa paz e por conta disso muita gente vai acreditar na sua mentira e também receber a marca da besta. Meus queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que, segundo Mateus 12, a partir do versículo 30, se refere a uma atribuição às obras do Espírito a Satanás, a Beelzebul. Tanto é que Jesus, ali naquela fatídica situação ali que ele expulsa aquele espírito maligno daquele rapaz, os fariseus ali, eles cogitam, eles pensam e depois eles falam ali que Jesus expulsava os demônios em nome de Beelzebul. Então Jesus ali, por sua vez, ele diz que não faz isso em nome de Beelzebul, mas pelo dedo de Deus, que é o Espírito Santo. E depois ele ressalta mais à frente, ele explica que qualquer pecado será perdoado ao homem, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida, ou seja, no tempo lá que ele falou sobre isso, nem no porvir, os tempos de hoje e os que virão. Porém, muita gente não consegue separar o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo consumada e a blasfêmia que é feita a partir, que acontece a partir ali de uma ignorância. Muita gente chama isso de rejeição, né? Existe uma situação complicada nessa questão da blasfêmia consumada e da rejeição permanente. Existe uma confusão aí, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir, falar, expressar algo contra o Espírito Santo, uma vez a pessoa ter vivido todo aquele processo ali de redenção, todo aquele processo ali que está relacionado ao novo nascimento. Tanto é, lá no livro de Hebreus, a partir do versículo 6, Hebreus 6, diante, vai dizer que é impossível que outra vez uma pessoa, uma vez ter recebido o dom de Deus, recebido qual é o dom de Deus? O dom de Deus é o Espírito Santo. O dom de Deus é a salvação por meio do Espírito. Ter participado da obra remidora de Cristo, ter recebido ali os presentes espirituais que o Senhor nos disponibiliza, ter vivido uma vida, ter participado, ter testemunhado a obra remidora de Cristo, não só na sua vida, mas também na vida daquele próximo, testemunhado a cura, testemunhado ali a libertação, e depois decaiu da fé, ou seja, se afastou e colocou o nome do Senhor em ignominia, em vergonha, em desrespeito, isso de forma pública. A Bíblia vai dizer que é impossível que esse seja renovado outra vez para arrependimento, não é nem para a salvação. Você presta atenção que o texto está claro. Renovado para arrependimento. O que significa isso? Quando nós pecamos contra Deus, um pecado involuntário, ou até mesmo voluntário, porém que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo, no momento do nosso arrependimento, o Espírito Santo, ele nos conforta. O Espírito Santo, ele nos leva a entender que cometemos algo errado contra Deus. E nesse momento, a ação do Espírito Santo faz com que você receba o perdão de Deus por meio daquele arrependimento, por meio daquela confissão que você faz. Então, a Bíblia está dizendo que uma vez que a pessoa pecou contra o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele fica desprovido desta influência do Espírito Santo para levá-lo ao arrependimento. Por isso o texto deixa bem claro,
é impossível sejam renovados para arrependimento. Ou seja, essa pessoa, ela não tem mais desejo de arrependimento sobre as coisas que ela falou contra Deus, sobre aquelas afrontas, sobre aquelas afirmações negativas, sobre aqueles insultos que ele fez ao Espírito Santo. Então a pessoa fica completamente desprovida aí de consolo, desprovida ali de convencimento, porque entristeceu o Espírito Santo na sua plenitude. Porém, a Bíblia vai dizer, lá em Apocalipse, que uma das taças será derramada no sol. Aqui eu quero que você entenda por que eu estou dizendo que no final, que as profecias bíblicas dizem sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, naquela época será muito mais visível o ato de blasfêmia como é hoje, do que como é hoje. Porque hoje é muito difícil uma pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Hoje é muito difícil. Por conta justamente da dificuldade de se cometer esse ato. Porém, a Bíblia vai dizer em uma das suas profecias sobre o fim dos tempos, que as pessoas irão blasfemar contra o Senhor, até mesmo quando estiverem em uma situação dolorosa, em uma situação ali de dor, de que as pragas serão derramadas sobre ele. A Bíblia vai dizer o seguinte, vou deixar o versículo para vocês, vai dizer o seguinte, Apocalipse. O anjo derramou a sua quarta taça no sol, e o sol se aqueceu na sua órbita. E os homens eram queimados pelo calor do sol. E eles ainda assim blasfemavam contra o Deus do céu, que tinha poder sobre aquelas pragas para os livrar. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo será tão visível e tão clara que as pessoas vão deixar isso praticamente claro. Isso por conta de já terem recebido a marca da besta. No momento que o homem receber a marca da besta, que essa profecia se concretizar, no momento que o homem recebe a marca da besta, ele passa a se tornar um iníquo. Iníquo é todo aquele que tem inimizade com Deus. A Bíblia chama Satanás de iníquo. Chama o anticristo de iníquo. Então, chama de assolador. Então, quando a pessoa receber a marca da besta, nesse exato momento, ele se transformará o iníquo e ele blasfemará contra o Senhor, independentemente daquilo que vem acontecer com ele. Então, o livro de Apocalipse deixa bem claro, porque a blasfêmia que é cometida em Apocalipse está relacionado a uma apostasia específica, relacionado a um tempo onde as pessoas se apostatarão da fé e elas aceitarão as promessas do anticristo e assim blasfemarão contra o Senhor, mesmo sabendo que é o Senhor que tem poder para livrá-los daquela situação, porque o espírito da iniquidade estará nele. Pode acontecer de alguém blasfemar hoje contra o Espírito Santo? Pode, mas é muito difícil. E uma pessoa que comete tal pecado, essa pessoa hoje, se ela realmente consumar o pecado, ela se torna tão iníquo como os de Apocalipse. Se não me engano, é Apocalipse 16. Entenderam? Entendeu, meus queridos? Então, hoje, quando você sente que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, tem muita gente hoje pensando que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não entende que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um simples pecado que você comete como, vamos dizer assim, um ato falado contra alguém ou um pecado carnal. Não é bem assim. A blasfêmia contra o Espírito Santo tem que ter uma série de situações, de fatores, que vai definir se aquilo realmente foi uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso envolve ter conhecido a Cristo, o desejo real de machucar o Espírito Santo, sabendo das consequências.
Isso envolve conhecimento sobre quem é o Espírito Santo, o que ele faz, qual é a função dele na nossa vida. Isso envolve uma série de fatores, tá? Não é simplesmente, eu falei algo, eu pensei algo, eu disse algo, e depois se arrepender e dizer, meu Deus, será que eu fiz? Isso não prova a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não consuma esse pecado imperdoável. O que consuma o pecado imperdoável da blasfêmia é a certeza absoluta e o desejo maligno, predefinido, de cometer esse ato em conjunto com ódio, em conjunto com desprezo, em conjunto com falta de gratidão. Blasfêmia contra o Espírito Santo tem que estar relacionado a uma conduta moral completamente certa de que quer cometer aquele pecado sabendo das consequências. E é por isso que é muito difícil alguém cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que faz o homem se arrepender, que leva o homem a buscar a presença de Deus por conta do seu arrependimento. Ele que nos leva a se arrepender. Então, meus queridos, você que acha que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, está angustiado. Eu vejo muitas pessoas chegar até aqui e dizer assim, eu cometi isso, falei isso há um tempo atrás, disse isso há um tempo atrás, eu estou me sentindo mal porque eu estava assistindo um filme, estava vendo um filme, ou então estava orando e veio pensamentos negativos contra Deus. Isso não caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo aí consumada. Pode ser um toque religioso, pode ser um problema psicológico aí de uma ansiedade que se esteja vivendo, ou medo, até mesmo um medo, aí que até isso a nossa mente ela trabalha contra nós. Se nós alimentamos o medo sobre algo, toda vez que a gente pensar naquilo, automaticamente o nosso subconsciente acaba lançando pensamentos indesejados, intrusivos, para você continuar tendo medo daquilo. É uma forma errada do cérebro se defender contra aquilo que não traz risco para a sua vida. Se eu coloco o Espírito Santo de Deus como aquele que é o meu Senhor e meu Salvador, aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo, e eu pensei algo contra ele, e isso passou a ser um dos principais meios de eu não dobrar o meu joelho, por achar que eu vou pecar novamente contra ele, por achar que eu vou blasfemar contra ele, por não ser digno de orar, por não ser digno de me aproximar do Senhor, porque eu vou falar algo contra ele, automaticamente o nosso subconsciente começa a trazer isso como algo negativo, e todas as vezes que você dobrar o seu joelho, ele vai lançar na sua mente que você vai falar algo contra Deus, você vai pecar contra Deus, você vai blasfemar contra o Espírito Santo. E isso acaba atrapalhando, porque você está calibrando ali o seu cérebro para agir no momento, vamos dizer, em um momento que não deveria agir por achar que você vai cometer algo errado e aquilo vai prejudicar você. Você tem medo de ser prejudicado por aquilo, você tem medo de Deus se entristecer. Por isso, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de buscar ao Senhor, porque automaticamente o seu cérebro aí, através aí também das influências externas de Satanás, seu cérebro começa a entender que todas as vezes que você for buscar a Deus, você vai pensar em algo negativo e por isso você não dobra o joelho para buscar a Ele. E nesse momento você vai se afastando de Deus, se afastando da presença do Senhor, o que não pode acontecer. O correto é, mesmo vindo os pensamentos intrusivos, negativos, o correto é você continuar buscando o Senhor para que o seu cérebro venha a entender que aquilo que você está fazendo é algo positivo e automaticamente ele comece a repelir os pensamentos intrusivos e negativos, de forma que você venha fazer isso com fé, de maneira que você venha fazer isso crendo que você vai vencer, tá? Porque se você crê que aquilo que você está fazendo diante de Deus vai trazer vida para você, vai trazer libertação para a sua vida, vai moldar a sua mente, vai fazer você mais parecido com Deus através do fruto do Espírito, automaticamente, pela fé, o seu cérebro começa a repelir esses pensamentos negativos e
e você vai vencendo, porque você está fazendo ali a vontade do Senhor, em jejum, em oração, em súplica, indo sempre à casa do Senhor para buscar ali a sua presença. Então, meus queridos, vai chegar um período descrito nas profecias bíblicas, que a blasfêmia contra o Espírito Santo será algo que você vai ver, quem estiver aqui nessa ocasião, vai ver acontecendo de forma praticamente aí em vários lugares, porque ao receber a marca da besta, automaticamente a pessoa se torna iníquo, e assim a pessoa não terá mais chance de arrependimento e nem de receber a salvação, porque está escrito que aquele que receber a marca da besta na mão ou na testa, né, esse provará do vinho da ira do Senhor, do cálice da ira do Senhor, e não terá neles mais, eles não terão mais chance de arrependimento, de salvação, porque trocaram o Senhor pelo anticristo para o servi-lo e começaram aí a blasfemar o nome do Senhor. Então, meus queridos, se você estiver achando que blasfemou contra o Espírito Santo, estiver achando que cometeu esse erro imperdoável, tá? Não se preocupe, se você está aqui no canal, você não cometeu esse pecado. Se você está aqui procurando conselho e ajuda, você não cometeu. Se você sente culpa, sente medo, sente tristeza, você não cometeu esse pecado, tá bom? Um dos principais sinais, evidências de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente o fato de você buscar a presença dele, buscar o conselho dele, buscar pessoas para te ajudar. Quem blasfêmia contra o Espírito Santo não busca, não reconhece, eles estão praticamente aí desprovidos de qualquer tipo de interesse de buscar a presença de Deus como forma de salvação, como forma de adoração ao Senhor. Tá bom, meus queridos? Então não se preocupe, você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, isso eu sei, porque está escrito na palavra de Deus que aquele que o Espírito Santo toca, se volta para Deus. Aquele que o Espírito Santo faz morada, se volta para Deus. Busca a sua presença. Isso está claro na presença. O Espírito Santo nos molda segundo o caráter de Cristo. Tá, meus queridos? Então não se preocupe com isso. Fica na paz do Senhor. Tá bom? Se atenha à leitura da palavra, a buscar o Senhor. E Ele vai reverter essa situação aí. Ele vai transformar a sua mente, vai transformar você e vai fazer você um vencedor aí. E você vai um dia dar testemunho que você ficou livre aí desses pensamentos intrusos de blasfêmia. Tá, meus queridos? Mas não esqueça, na época do anticristo, a blasfêmia contra o Espírito Santo se intensificará e muita gente que acha que estará salvo, estará perdido, porque quem receber a marca da besta na época do governo do anticristo, esses aí estarão condenados e se tornarão blasfemos automaticamente e nada será capaz de livrá-lo da ira do Senhor. Tá, meus queridos? Você não cometeu, fique em paz, tá bom? Vamos vigiar e buscar o Senhor, porque perto está a sua volta. Tá, meus queridos? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Deixe seu like, seu comentário. Deixa aí, ativa o sino de notificação para não perder as novidades aqui do canal. Tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau e a paz do Senhor para vocês.